Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente para apresentar o webinar. Hoje, novamente, falaremos do ServiceI. Na verdade, falaremos sobre as ferramentas de SIG. Meu nome é Danilo, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento aqui da Lazy Teodolini. Bom, só para fazer um breve comentário, nossa empresa está no mercado já há 40 anos. E aqui só mostrando que para qualquer lugar do Brasil existe uma pessoa capaz de representar a Lazy Teodolini e fazer vendas e comercializar qualquer equipamento que nós vendemos. Quero deixar bem claro hoje nesse webinar que a Lazy Teodolini oferece ao mercado todos esses produtos. No caso do ServiceI, a gente é representante para esses produtos aqui, tá? Então, qual que é o intuito desse webinar? Mostrar que o ServiceI, além de fazer levantamento convencional, pegando ponto e tudo mais, a gente também pode gerar o quê? Feições com banco de dados. Ou seja, eu vou lá, coleto a informação geográfica e dentro dessa informação geográfica ainda eu posso criar o quê? Eu posso criar uma lista de informações delas. Como se fosse um SIG, na verdade. Então, o que a gente vai criar no final é um DBF contendo todas as informações daquele ponto. Na verdade, seria as características SIG dele, né? Bom, então, só para mostrar a tela novamente do ServiceI. Então, o ServiceI é um software americano e nossos equipamentos, tanto o Navicom quanto os Spectre Survey, quanto os ruídos trabalham com esse software. Então, esse software aqui, a grande vantagem dele é que ele consegue unir as ferramentas de levantamento com as ferramentas CAD e de SIG, conforme a gente vai ver na sequência. Então, toda vez que eu começo a fazer um levantamento, se eu quiser trabalhar com SIG, ou seja, pegando a informação já referenciada e criando uma lista de atributos para essa feição, o que eu posso fazer? Assim que eu entro no software, eu posso vir definir autocódigos, que é na parte de arquivos, aqui que tem essa pastinha indicando. Então, eu posso clicar aqui em autocódigos. O que vai acontecer? Ele vai abrir para a minha tela e perguntar o que você quer fazer. Você quer criar uma lista de características? E aí a gente vai definir se a gente quer ponto, polilinha 2D, polilinha 3D e o tipo de feição. A mesma coisa, então, por exemplo, se a gente definir ponto, a gente pode enumerar uma série de atributos. A grande vantagem dele é, por exemplo, se eu preciso que o meu operador de campo vá até o local onde deve ser determinada aquelas feições, e eu quero que seja obrigatório a colocação de algum atributo para completar o meu banco de dados, o que eu posso definir no ServiceI? Eu posso definir que ele tem que pegar esse atributo, senão ele não vai permitir que haja gravação. Então, isso a gente vai ver logo na sequência. Então, aqui, eu criei um atributo para definir o tipo de ponto que eu estava coletando em campo. Então, eu já defini uma lista pré-estabelecida, ou seja, o meu operador de campo só pode escolher ou marco, ou piquete, ou vértice. E toda vez que ele marcar o ponto que chegar no tipo, ele tem que marcar. Por isso que está assim aqui. Senão, o que vai acontecer? Ele não vai permitir a gravação do ponto. E aí vai ficar parado naquela tela. Ele só vai deixar a pessoa sair daquela feição a partir do momento que ele definir o tipo. Tá? Mas isso a gente vai ver na sequência, na prática. Eu vou pegar aqui o ServiceI, vou abrir e a gente vai criar na simulação todos esses atributos para a gente poder visualizar. Bom, no quesito ponto, além da gente poder definir atributos que a gente queira cadastrar para aquela feição, ainda a gente pode fazer o quê? Solicitar que ele pegue alguma informação relativa ao levantamento do GPS que está sendo realizado. Então, por exemplo, se eu quiser que ele pegue qual que é a precisão do levantamento que está tendo aqui no momento, então eu posso pegar o erro horizontal, tá? Que o HRMS seria o erro médio quadrático na horizontal. Quando eu falo horizontal, estou falando da planimetria, então seria XY ou EIN, e também da altitude, que nesse caso vai ser chamado VRMS, que é o erro médio quadrático na vertical.
Além disso, poderia também selecionar para ele mostrar qual o tipo de solução GPS que eu estou tendo naquele momento. Ou seja, se eu estou trabalhando com RTK, então eu quero saber a solução, aí o próprio GPS vai dar essa informação aqui no atributo. Então ele vai falar, está fixo, não, está float, não, está VGPS, e assim por diante. Então, possibilita essa informação. Se eu precisar que seja informado também o número de satélites que está sendo rastreado naquele momento, eu consigo também introduzir isso. Ou seja, eu posso definir novos atributos e também buscar no banco de dados entre equipamento e software Surfsea. Bom, aqui só para fazer uma amostra, apesar que a gente vai fazer na prática também, então aqui eu estou fazendo um levantamento RTK, a solução está fixa. Eu estou com 14 satélites, aqui as minhas precisões, tanto na horizontal quanto na vertical. Mandei marcar o ponto. Automaticamente, o que vai acontecer? Ele vai perguntar toda aquela lista de atributos que eu defini para ele. Então, primeira coisa, qual que é o nome? Eu vou ter que introduzir. Qual que é o tipo? Aí eu vou também dar o tipo que eu quero. Conforme eu falei para vocês, no meu caso, que eu pedi para que ele me informasse qual que era a precisão na horizontal, qual que era a minha precisão na vertical. Então, ele está me informando isso. E também qual que era a solução naquele exato momento. Então, a solução fixa. Então, no momento que a gente mandar exportar isso aqui como um arquivo shape, que o arquivo shape é caracterizado como um arquivo de banco de dados, o que vai acontecer? Na hora que eu importar isso lá no meu software de SIG, por exemplo, ArcGIS, ArcPad ou qualquer coisa, o que vai acontecer? Na hora que eu clicar nessa feição ponto, automaticamente vai abrir uma tabela contendo todas essas informações. Então, é isso que ele vai fazer para a gente. Bom, no caso de linha, mesma coisa. Eu posso também definir novos atributos e também posso pegar e solicitar que ele faça o que para mim? Que ele me dê o comprimento daquela linha. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele me dar o comprimento dessa linha. Então, ele vai fazer isso para a gente. Posso definir uma cor. Se no caso, além de exportar em shape, também eu quisesse exportar em DWG ou DXF, ele também permitiria eu criar uma camada. Então, na hora que eu exportar, ele já vai como linha e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando que eu quero definir uma linha, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo levantamento, ele já está criando a linha, e no final, como eu só defini que eu queria o comprimento da linha, ele já está me dando o comprimento da linha. E isso vai ficar armazenado também no banco de dados dele. A mesma coisa vai acontecer para a área. Então, eu vou informar para ele que eu quero a área, e no final ele vai me informar a área. Só que dentro dessas informações, eu posso cadastrar inúmeras informações também. Poderia cadastrar inúmeras informações. E aqui sempre mostrando que a gente pode escolher tanto em 3D quanto em 2D. Na verdade, se a gente for fazer o levantamento de área, certamente a gente não vai pegar 3D, sim 2D, né? Mas só para a gente poder visualizar que teria essa possibilidade. Aqui é um levantamento de área, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou coletando a área e no final ele está me dando a área, tá? em metros quadrados, e o perímetro. E essas informações também, conforme eu falei, vão estar cadastradas lá dentro do meu levantamento final, do meu shapefile. Bom, outra coisa, se por acaso eu tiver um shape e quiser também utilizar ele para fazer levantamento, pegando as informações desse shape, também eu poderia fazer o quê? Importar o shape pela parte dele, vamos dizer assim, parte de desenho do Surfsea. Então, eu conseguiria importar para dentro do software e trabalhar com esse shape também. Bom, vamos direto lá então no software. Bom, aqui no meu caso aqui eu vou usar o Surfsea, que na verdade é o Surfsea para PC, né, para a gente poder ter uma tela maior, poder visualizar melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é, vou vir aqui e vou definir o nome do trabalho. Então, vou colocar aqui o nome do trabalho. Assim que eu defino o nome do meu trabalho, eu vou perguntar qual sistema de coordenada que eu quero trabalhar. Então, eu vou vir aqui e vou pegar que eu quero trabalhar com Sirgas 2000. Se por acaso não tivesse esse sistema, eu poderia clicar aqui, ou importar, ou simplesmente vir aqui e definir um. Tá? Então, ele permite a gente fazer isso aí. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Vou
clicar para iniciar e vou definir meus códigos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, eu vou vir aqui, vou remover tudo isso aqui. Então, eu vou apagar todos que tem e vou criar os meus específicos agora, né? Então, vou clicar aqui, vou mandar adicionar. Bom, então quando eu estiver cadastrando feições tipo ponto, eu quero entrar com o código para ponto, vamos escrever ponto mesmo. A camada, ela vai se chamar também ponto, vai ser tipo ponto. Eu poderia clicar aqui e escolher a cor que eu quero mostrar, né? Então, se eu quisesse mostrar em azul, o que mais? E aí eu vou entrar com os dados que eu preciso cadastrar desse ponto. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui em novas características, eu vou vir aqui e vou mandar adicionar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é pedir para ele adicionar o nome do ponto. Então, eu quero que ele peça o nome do ponto. E aqui, eu vou falar que isso aqui é um atributo obrigatório, ou seja, a pessoa vai ter que ir lá e cadastrar o nome do ponto. Senão, ela não vai conseguir sair dali. Tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu estiver cadastrando o meu ponto lá, na hora que ele pedir o nome e eu clicar no nome, ele vai abrir um teclado e eu tenho a possibilidade de digitar o meu nome, o nome do meu ponto. Então, eu vou clicar aqui no verde, então ele já adicionou o primeiro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso também definir o tipo, então o tipo de ponto. Bom, nesse caso aqui, para fazer um genérico, vamos lembrar da norma de georreferenciamento. Então, a norma de georreferenciamento, a gente tem marco, ponto, virtual, offset. Tá? Então, vamos colocar essa lista lá para ele. Então, eu vou colocar que eu quero apenas usar essa lista e vou falar que é um caractere obrigatório. Ou seja, a pessoa vai ter que cadastrar essa informação lá para mim. Então, eu vou clicar aqui em adicionar e vou definir os valores pré-estabelecidos para mim. Então, pode ser um ponto de offset, pode ser um marco, um virtual ou ponto. Então, terminado isso, eu posso vir aqui e clicar no verde. Então, mais um caractere criado, né? Mais uma característica criada. Bom, vou clicar aqui em adicionar também e vou fazer o quê? Eu poderia colocar inúmeras descrições aqui, mas agora eu quero pegar um código que já venha do próprio levantamento GPS. Tá? Então, eu posso vir aqui, eu quero que ele me pegue a informação relativa à precisão na horizontal. Vou clicar aqui, vou pegar que eu quero que ele me informe a precisão na vertical. O que mais? Eu quero saber o número de satélite que a pessoa estava rastreando no momento dessa coleta. E eu também quero saber a solução, ou seja, estava fixo, float. Tá, então, está aqui as informações que eu preciso desse ponto aqui. Bom, com isso pronto, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no vermelho, vou mandar salvar as alterações aqui. Então, para ponto foi criado. Então, eu vou dar um verde. Posso clicar aqui, ele já vai perguntar se eu quero salvar essas alterações. Eu vou falar que sim. Então, foi salvo já as informações relativas a esse nosso trabalho. Eu vou criar o mesmo nome que a gente está realizando no nosso trabalho, que é o Webinar SIG. Então, beleza. Bom, como eu estou utilizando o simulador GPS, a outra coisa que eu tenho que fazer é vir aqui falar com o GPS móvel, simulador GPS, no caso de vocês vão escolher o equipamento que vocês estão trabalhando, é claro. E aqui em utilidade GPS eu vou ter que informar a coordenada minha de partida. Tá? Uma coordenada arbitrária. Então o que vai acontecer? Eu vim aqui em levantamento, ó, armazenar pontos. Bom, então ele está no simulador, está flutuante, está com 14 satélites. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui e vou falar que isso aqui, a descrição é ponto. Para que eu vou fazer isso? Bom, fixou, eu quero marcar o ponto. Então eu vou clicar nesse ícone aqui. Olha o que aconteceu. Ele está me perguntando quais os atributos que eu preciso cadastrar. Então, a primeira coisa, eu quero cadastrar o nome.
Então, eu vim aqui e vou definir o nome. Então, esse meu ponto é o CMG 1000. Esse aqui foi um tipo marco. Aqui, ele já foi lá, no próprio levantamento GPS, já está dando a precisão na horizontal, na vertical, o número de satélite utilizado e a solução. Tá? Então, vou pegar, vou clicar em OK. Está lá, salvou o nosso ponto para a gente. Tá? Então, isso tudo ficou salvo lá. Só que para que todos possam ver que esses dados foram salvos dentro do banco de dados desse levantamento, é só clicar em dados puros e vir aqui em editar e exportar aqui o RW5. Olha aqui, ó, todas as informações relativas ao nosso banco de dados estão descritas aqui. Então, na hora que eu mandar exportar isso aqui no formato shape, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um DBF contendo essas informações. Então, toda vez que eu for fazer o levantamento então, de ponto agora, o que vai acontecer? Ó, vou levantar o segundo ponto, está fixo, vou clicar aqui. Então esse aqui é o CMG-2013. Esse ponto aqui é um ponto virtual. Aqui as informações dele, vou dar um OK novamente, e ele vai marcando automaticamente para a gente aqui. Se a gente quiser dar um zoom maior para poder visualizar melhor o ponto, então está lá os nossos pontos. Bom, então isso aqui seria para ponto, né? Então a gente poderia ter também um para linha e um para área. Então vamos voltar lá e vamos cadastrar isso. Então cliquei aqui, venho em arquivo, autocódigos novamente, vou fazer o quê? Vou clicar aqui, vou vir aqui e vou falar que é uma linha agora. Novamente, linha. Posso clicar aqui e definir a cor para essa linha. Então, vou definir que é uma polilinha 2D. Poderia dar a largura da linha. Então, vou falar que a largura é 2. E vou cadastrar os atributos. Então, por exemplo, vou vir aqui. Vou adicionar. Eu quero colocar um nome para essa linha. Vou falar que é obrigatório colocar o nome da linha. Vou salvar. Vou clicar aqui, vou colocar tipo. Então vamos considerar que a gente está fazendo um levantamento de estradas. Então vou clicar aqui em lista, vou mandar adicionar, vou falar que é uma estrada pavimentada. Vou adicionar outra, não pavimentada. Vou falar que pode ser aqui é um caminho, né? E posso falar também que é uma estrada rural. Ou melhor, se eu colocar rural, né? Vou clicar aqui no verde. Poderia criar um novo também tipo para falar o quê? Vamos definir como estrada. Aí a gente pode vir aqui também mandar requerer essa informação. E vamos falar se essa estrada é municipal, estadual ou federal, por exemplo. Vou dar um verde aqui. Bom, o que mais que eu preciso aqui? Se eu quisesse também fazer a mesma coisa que o ponto, eu quero saber qual que era a precisão que estava durante esse levantamento, eu posso colocar aqui também. Ou se não, eu posso vir aqui, o mais importante para a gente quando a gente faz uma estrada é saber o quê? É o comprimento. Então a gente pode vir aqui e colocar essa informação de perímetro que ele vai dar um comprimento, na verdade, né? Então, vou clicar aqui, vou fechar, então já cadastrei tudo que eu precisava para essa linha. Aqui a gente só está mostrando exemplo, tá, pessoal? Mas no caso de vocês, se vocês precisarem cadastrar inúmeras feições, inúmeros atributos, vocês podem fazer normalmente. Então, vou clicar aqui no verde.
Vou mandar sair daqui, ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações, eu vou falar que sim. Então, se a gente voltar agora, eu vou voltar aqui, vou no levantamento. Como eu defini que é uma polilinha, mesmo que eu venha aqui e comece a fazer o levantamento por aqui, ó, colocar linha, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar uma vez. Se eu clicar outra vez, ó, ele já vai criando a linha. Eu posso fazer dessa maneira pontualmente, porque às vezes eu estou em algum lugar, conforme eu vou andando, pode ser que essa oscilação de movimento, eu não pegue uma linha reta e é uma linha reta que eu precisava determinar. Então eu poderia fazer de maneira pontual. Se não, o que eu poderia fazer nesse caso também? Ó? Então, vou sair daqui. Eu poderia vir aqui em levantamento automático e falar, eu quero a linha, vou falar de quantos em quantos metros eu quero que faça. Estou falando que a linha lá, vou clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Olha, começou a fazer o levantamento. Como eu estou na versão dentro, ele está falando que terminou aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou abrir um novo trabalho, vou colocar como 1. Então, voltando. Então, eu vou vir aqui em levantamento automático, vou falar que eu quero de 1 metro. Eu vou entrar como sendo linha. Vou clicar no verde. Ó, cliquei no vermelho, que eu quero que pare, então, agora. Na hora que eu mando parar, ele automaticamente faz o quê? Ele entra para mim cadastrar todas as informações que eu pedi que eu queria cadastrar. Então, o que eu vou cadastrar? Qual que é o nome? Então, faz de conta que isso aí é a rodovia São João. Isso aqui é uma rodovia pavimentada e isso aqui é uma estrada estadual. Olha aqui, ele está dando um perímetro já para a gente. Eu posso dar um OK. Se eu clicar aqui de novo, eu vou lá na parte de desenho dele. Ó. Se eu der um zoom, vai estar todas as informações relativas a essa linha. Às vezes, como eu estou fazendo linha, eu não quero que ele me dê as informações relativas ao nome do ponto, a cópia e a descrição. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui, clicar nisso e mandar apagar tudo. O que a gente vai ter? Só uma linha. Tá? Então, a gente vai ter só a linha relativa àquela rodovia que a gente fez. Então, se eu quiser prosseguir, então faz de conta que agora eu vou começar rural, uma estrada rural, então de 1 metro, eu quero que ele faça também linha, ou seja, que ele entre e pegue o cadastro relativo à linha. Então, vou clicar aqui, começo a fazer levantamento. Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal, deixa eu apagar aqui. Vou mandar apagar algumas linhas aqui. Beleza? Vamos voltar lá. Vou aumentar um pouquinho a distância, porque está indo muito rápido e está cadastrando muito rápido. Como a gente está no modo demo, ele só permite marcar 15 pontos. Ó, cliquei aqui novamente. Ó. Então, novamente ele vai entrar o quê? Ele vai entrar nas informações de cadastro que eu solicitei a ele. Então, eu vou vir aqui e vou falar que é a estrada Baronesa. Então, isso aqui não é uma estrada rural, ela é municipal. Vou dar um OK. Então, tá lá. Então, todas essas informações, conforme eu falei para vocês, elas vão ficar salvas dentro do arquivo de dados de coleta do GPS. Então, está todas as informações aqui. Ó. Tá? Então, está todas as informações ligadas a ela aqui. Eu vou sair. Se eu quisesse fazer outra linha, novamente, como já está cadastrado, como fica cadastrado já, então eu posso vir aqui, agora eu quero pegar de 5 metros, isso aqui vai ser uma estrada 1, por exemplo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a linha, vou mandar agora esses valores, então aqui nesse caso o nome é estrada
marginal, é pavimentada e ela é municipal. Então, vou dar um OK. Se eu sair daqui novamente em dados puros, ó, e editar, vai estar as informações relativas a essa nossa estrada. Então, todas as informações que a gente coleta naquele momento é salvas aqui. Mesma coisa a gente pode fazer para a área. Então, se eu só vou criar um novo aqui, para não ter o problema de cada número de pontos. Então, eu vim aqui salvar, deu o nome de novo projeto. Bom, perceba que a partir do momento que eu criei uma lista de código, ela vai ficar salva para sempre. Se nunca eu trocar ou fazer alteração, ela vai manter o mesmo nome da primeira vez que você definiu. Então, lembra que a gente definiu com o nome webinar SIG, que foi a primeira lista de atributos que a gente criou. Então, ele já está aqui. Então, toda vez que eu começar um trabalho, se eu lembrar os tipos de código que eu tenho, de atributos que eu tenho, e definir isso na hora da coleta, ele automaticamente vai fazer o que para a gente? Ele vai conseguir pegar essas informações e utilizar o banco de dados definido anteriormente. Ou seja, a biblioteca de feição definida anteriormente, a gente vai conseguir utilizar sempre, sem a necessidade de toda hora ir lá e fazer uma configuração auxiliar, vamos dizer assim. Então, novamente, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou clicar em adicionar, vou falar que eu quero área. Na camada, vou definir que é a área, posso clicar aqui em cor. Vou falar que eu quero amarelo, uma polilinha 2D. Poderia dar a espessura dessa linha que eu quero que ele crie. E aqui, novamente, entraria o quê? Com os dados que eu preciso cadastrar dessa feição. Então, nome, eu quero que seja requerido o nome. Então, como é uma área que a gente está levantando, eu vou colocar tipo. E aí a gente pode pôr sim para requerir. Vou definir aqui se é urbano ou rural, o tipo da área que a gente está levantando. Também poderia vir aqui criar um como sendo edificação. Edificação. Eu não estou colocando acento e nem C cedilha, porque em banco de dados a gente não coloca porque pode ter problemas, né? Então, vou colocar aqui em sim. E aí poderia vir aqui também colocar prédio, residência, lote, vamos colocar rural. Então, o prédio seria um prédio mesmo, ou comercial, ou público, tanto faz, uma residência para imóveis baixos, vamos dizer assim, sem andares. O lote para uma área que ainda não foi construída e rural, uma área rural mesmo. Bom, se eu clicar aqui em adicionar, ainda eu posso fazer o quê? Poderia buscar todas as informações relativas ao quê? Ao levantamento, tá? Poderia colocar as precisões se eu quisesse, mas o principal, quando a gente está fazendo uma área, eu quero saber o perímetro e também a área, né? Então, vou clicar aqui e a área. Bom, feito isso, se eu clicar aqui no vermelho, ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações, eu vou falar que sim. Vou clicar verde novamente e posso clicar no vermelho para ele sair. Na hora que eu pedir para ele sair, ele vai perguntar, você quer salvar? Aí eu vou falar que quero salvar. Novamente, essa biblioteca de feição que a gente criou aqui para ponto linear, ela vai ficar definida aqui para sempre. Ela só vai alterar se eu for lá e alterar, se eu mandar deletar ou se eu criar um novo atributo. Se eu não fizer nada disso, ele vai ficar aqui para sempre. Então, durante o meu levantamento, se eu for lá e colocar na descrição algo parecido com ponto linear, ele automaticamente, na hora que ele terminar a coleta do ponto, ele vai te dar a possibilidade de você cadastrar os atributos. Então, voltando lá.
Vou clicar em vermelho aqui e vou dar que eu quero salvar agora. Então, se eu entrar aqui em levantamento automático, eu vou falar que eu quero pegar 5 metros, eu vou falar que a área é 1, e isso aqui vai ser um atributo de área. Vou clicar aqui, ó, vai começar a fazer o trabalho, né? Aqui não vai dar para fazer área, pessoal, porque ele vai estimar a área que ele vai falar que é inclinada, né? Tudo bem. Então, aqui no caso, ele está dando o perímetro, tá? Então, o perímetro da área e a área. Então, aqui eu vou falar que isso aqui é edifício 1, é urbano, é um prédio, vou dar um OK. Salvou essas informações. Então, o que eu posso fazer? Vim aqui e ver se ele salvou as informações. Vou clicar aqui. Se eu olhar aqui, vai ter todas as informações relativas a esse nosso trabalho. Tá? Todas as informações que a gente cadastrou ficam salvas aqui. Bom, só para vocês perceberem, a gente está no webinar seguidores. Lembra que a gente cadastrou ponto também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em levantamento, armazenar pontos. Eu vou vir aqui e falar que esse aqui é meu P1. E eu vou usar o atributo que eu já criei anteriormente, que a gente foi trocando de projeto, trocando de projeto. Então, se eu clicar aqui e definir para ele buscar lá na lista, na nossa biblioteca de feição, então eu vou colocar na descrição ponto. Se eu mandar marcar aqui, o que vai acontecer? Ó? Independente de eu ter trocado ou não do projeto, o que ele fez? Ele foi lá no banco de dados dele e viu que a biblioteca de feição que está ativa é uma biblioteca que a gente já tinha cadastrado. Então, ele está dando as informações relativas a essa biblioteca. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou definir o nome desse meu ponto. Vou falar que isso aqui é um ponto. E aqui está as informações que a gente cadastrou. Vou dar um OK. Gravou isso. Então, novamente, vamos lá para verificar se ele salvou. Então, está aqui, ó. Tudo que a gente cadastrou foi salvo. Tudo que a gente cadastrou. Então, vamos lá. Mesma coisa para a linha. Então, vamos fazer uma linha aqui rapidinho também para a gente ver que indiferente de ter trocado de projeto, se a gente entrar com as descrições contidas na nossa biblioteca, ele vai buscar a nossa biblioteca. Então, ele vai utilizar aqueles atributos que a gente pré-estabeleceu. Então, ó, vou começar a linha 1, cliquei aqui, ó, ele começou a fazer, vou clicar no vermelho. Fez a linha, então isso aqui vamos falar que é marginal. Ela não é pavimentada e ela é federal, por exemplo. E o comprimento da linha. Então, vou dar um OK. Vou clicar aqui. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Terminei o levantamento, eu quero exportar isso. Então, eu vou clicar aqui. Posso dar um zoom geral. Então, tá tudo que a gente coletou lá. Ah, mas não está aparecendo os pontos da linha, os pontos que eu coletei como ponto mesmo. Então, o que eu posso fazer? Vim aqui descongelar tudo. Então, a gente consegue visualizar o quê? Tudo que a gente fez. Então, todas as cotas e tudo mais. Então, eu vim aqui agora em arquivo shape, e vou mandar exportar arquivo shape. Vou mandar selecionar tudo. Eu vou salvar como webinar seguidores. Quero que ele exporte os pontos, os arcos e os polígonos. Então, estou fazendo isso aqui. Se eu quisesse que ele incluísse a linha 3D e a coordenada Z, eu também poderia clicar aqui. Vou clicar no verde. Ele vai perguntar se eu quero exportar os pontos sem dados SIG. Eu vou falar que não. Vamos falar, exportou. Então, posso clicar aqui. Não. Terminado, processo realizado, conforme está falando aqui. Vou clicar aqui. Então, vamos lá na pasta onde ele estava salvando. Então, lá, webinar seguidores, ó. Área, ponto, linha. Então, vamos clicar. Lembra que eu falei, ó, um arquivo de SIG, ele sempre vai compreender pelo menos esses 4 arquivos, que seria o arquivo CHX, que vai fazer o link entre o banco de dados e o desenho, vamos dizer assim.
o SHP, onde está contido o desenho, o PRJ, que seria o arquivo de projeção, ou seja, o sistema de coordenadas que foi utilizado, e o DBF, que é o banco de dados. Então, se a gente clicar aqui no DBF e mandar abrir, ó, mandar abrir como, no caso aqui ele vai ser como se fosse um Excel, né? Vamos mandar abrir no LibreOffice mesmo, não tem problema, que é parecido. Só um momento. Então tá lá, toda a informação que a gente cadastrou, tá aqui, ó, o nome do nosso ponto, o tipo que a gente cadastrou, que foi o ponto, o erro médio quadrático na horizontal, que seria a precisão, o número de satélite que estava sendo rastreado, a solução, o que mais? O nome do ponto antes da gente cadastrar, as coordenadas também vai, e são ponto. Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse arquivo aqui, ó, do webinar ponto, e vamos mandar importar lá no Archipel, que seria o software para equipamentos móveis, vamos dizer assim. Na verdade, isso aqui é um mini ArcGIS, né, para a gente poder trabalhar, por exemplo, no receptor GPS. Então, se eu clicar aqui só para poder mostrar para vocês como que vai aparecer aqui os dados, né? Então, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou copiar esses dados aqui que a gente acabou de fazer, ó. Todos eles, vou copiar, vou jogar dentro de uma pasta minha aqui. Vou clicar aqui, vou dar novo, vou colocar SHP. Então vamos lá, vou mandar importar. Então vou clicar aqui, vou mandar buscar. Vamos ser Daniel Carson Webinar GIS SHP. Ok. Perceba que ele já mostra os 3 tipos de dados que a gente tem, tá? Então, primeiramente, eu vou pedir para mostrar o SIG, no caso do ponto. Então, ok. Ok, novamente. Então, está aqui, ó, apareceu a nossa feição. Então, se eu clicar aqui, ó, clicar em identificar, conforme eu falei para vocês, ó, a partir do momento que eu coleto e salvo como shape, ele vai mostrar só o pontinho. Na hora que eu clicar em cima desse pontinho, o que acontece? Ó, ele vai me dar todas as informações. Tudo aquilo que eu cadastrei lá no escritório, depois coletei no campo, está aqui. Ó. Então, o nome do meu ponto, o tipo, então se a gente clicar aqui, ele está mostrando o tipo, o meu erro, que eu solicitei para que ele buscasse do GPS, tanto na horizontal quanto na vertical, o número de satélite, a solução, aí ele está me dando que foi cadastrado em campo, o nome, e as coordenadas do ponto. Tá? Se por acaso eu não quisesse que aparecesse essas coordenadas de ponto, na hora da exportação, na hora que eu vim aqui e exportei, ó, eu poderia ter feito o quê? Ó? Tirado isso aqui, ó. Certo? Então, vou tirar isso aqui e vamos colocar como sendo SIGXX para depois a gente poder visualizar também lá. E aí, vamos clicar aqui para ele poder exportar. Exportou. Então, para todos os pontos que a gente cadastrou, ele vai te dar essas informações aqui. Ó. Todos os pontos que a gente cadastrou. E aqui embaixo, como a gente trabalhou com a projeção já em UTM, ó, olha aqui, na hora que eu passo o mouse, ó, já está entendendo que isso aqui é um dado que está utilizando um sistema de coordenadas pré-estabelecido. Se eu voltar aqui, ó, como a gente importou a primeira vez, ó, se eu clicar aqui já vai ficar salvo. Então, faz de conta que eu quero cortar a linha agora. Vou dar um OK, OK novamente. Um zoom geral. Espera só um minutinho.
No geral, deixa eu só pedir para... Bom, então, inclusive, ele deixa eu editar, né? Como eu já criei um de linha, ele vai deixar eu editar. Espera que a gente já volta e já exporta novamente. Ó. Bom, só para vocês poderem visualizar o que eu falei para vocês, que eu não queria que criar essas coordenadas, eu vou mandar importar novamente. Para isso eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar novamente o ponto. Então já criou novas camadas para os pontos. Então eu vou jogar aqui no SHP e vou pedir para buscar aqui, ó. Cliquei, vou clicar aqui novamente, ó, que a gente acabou de exportar agora, mas sem o que? Levar em consideração a coordenada. Então vou dar um OK. Na hora que eu clicar aqui e pedir para ver as informações relativas a ele, pode ver que não veio o que? As coordenadas. Só veio os atributos que a gente solicitou. Então eu consigo fazer utilizar essa ferramenta. Se eu quiser que seja exportado as coordenadas, cotas e identificação do ponto que eu defini quando eu estava levantando, eu posso mostrar. Se eu não quiser, eu faço dessa maneira aí. Então tá aí, ó. Voltando aqui, vamos aqui em arquivo, eu vou abrir o SIG1. No SIG1 a gente só fez a linha, então a gente fez essas duas linhas aqui. O que eu vou fazer? Vim aqui, para a gente poder visualizar certinho mesmo. Eu vou mandar exportar esse em shape agora. Shape, exportação. Eu vou exportar como linha. Mandei exportar, não quero que manda nada assim. Na verdade, eu vou até mandar. Então tá lá, vou fechar. E posso vir aqui, vou pegar essas informações. Ó, pode ver que ele exportou até o que não tinha. Como eu falei para ele exportar o que não tinha também atributos, ele exportou também. Então vamos fazer o que agora? Vamos vir aqui, vamos dar um novo projeto. E vou mandar pegar aqueles dados lá para a gente poder visualizar. Então vou pegar o número 1, dar um OK. Ó. Pode ver que ele exportou como ponto. Ó. E se a gente clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Ele deu as informações relativas ao quê? A comprimento e tudo mais. Porque esse aqui foi um ponto que a gente coletou em campo, que a gente ainda não tinha falado que é uma linha. Então agora eu vou pegar e vou importar o quê? Vou importar o arquivo que está contendo a linha mesmo. Que seria este aqui. Ó. Vou dar um OK. OK novamente. Então está a nossa linha aqui. Ó. Se eu clicar na linha, as informações relativas à linha. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu que ele está dando todos os atributos que a gente definiu para que saísse, na hora que eu clicasse nessa feição, aconteceu. Então, o nome, o tipo de estrada que era rural, falando que é uma estrada municipal, o perímetro, que no caso seria o comprimento da linha, e também as descrições relativas ao que a gente fez lá em campo. Então, se a gente clicar aqui, vai ter todos os pontos, ó, pode ver que ele coloca todos os pontos que foram criados durante o caminhamento para a definição dessa linha. Bom, então vamos pegar agora e vamos exportar uma área também para a gente poder visualizar. Então perceba que hoje em dia a gente não precisa de dois softwares para poder fazer levantamento convencional, topografia, e levantamento quando a gente precisa ter os atributos por trás dele. Ou seja, se eu quiser fazer levantamento para SIG, eu posso utilizar o mesmo software que eu faço levantamento convencional de topografia. Ele permite você fazer isso. Tá? Então tem várias ferramentas que vai permitir você fazer isso.
Deixa eu voltar no outro projeto. Vamos pegar esse projeto aqui. A mesma coisa, só para a gente poder visualizar. Então aqui a gente também fez a área, que seria isso. Não vai ter área porque a gente não conseguiu fechar. Porque como é um simulador, ele está caminhando linearmente, né? Mas só para que todos possam visualizar o que foi feito, eu já mandei exportar isso aqui. Então vamos vir aqui, eu vou clicar em novo projeto, só para a gente poder importar a parte de área. Vou clicar aqui, busco lá. Ah, mas por que eu estou mostrando o Archipad? Só para a gente poder visualizar que no final o dado que ele vai te dar mesmo é um dado para si. Porque o Archipad é um software de expansão para si. Então, vamos vir aqui em área, ok. Aqui novamente. Então, se eu clicar sobre essa área, eu sei que não está uma área, tá? Igual eu falei para vocês, a gente está no simulador aqui. Só que olha aqui todas as características de área que a gente criou. Tudo que a gente fez para a área está aqui. Então a gente vai ter tanto o comprimento quanto a área. As duas coisas aqui. Se fosse uma área fechada, ele mostraria a área fechada que dando o comprimento e o perímetro da área. Então a gente poderia mesclar todos os levantamentos num só projeto. Então, poderíamos colocar tudo aqui. Então, vamos clicar aqui. A gente poderia linkar tudo no mesmo projeto. Então, aqui nesse caso, é um projeto só, que ele vai ter ponto, perfeição pontual que a gente criou, ele vai ter linha, perfeição linear que a gente definiu, então pode ver pelo nome aqui em cima, né? E também perfeição de área, conforme eu falei para vocês. Ou seja, com esse software do SurfC, a gente pode fazer os levantamentos já convencional e transformá-los em si. Eu só vou definir um novo projeto para poder importar. Do mesmo jeito que a gente exporta esses dados, se eu tivesse também um banco de dados SIG, eu também poderia importar para dentro dele. Então, eu poderia vir aqui em arquivo, importar arquivo shape, eu venho aqui, seleciono qual arquivo shape que eu quero importar, por exemplo, para ponto, vou clicar em verde, vou assim. Então está aqui, ó. Ele importou os dados relativos ao SIG que foi criado. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido válido para todos. Para quem tiver dúvida, pode ficar à vontade, pode mandar e-mail que a gente vai responder todas as dúvidas. Gostaria de agradecer a paciência aí de todos. Muito obrigado. Se precisar de qualquer informações relativas ao SurfC, eu vou deixar meu e-mail aqui na tela. Meu e-mail é danilo. Bom, tenham todos um ótimo final de dia aí. Muito obrigado.